Você já esteve em uma situação em que tudo estava dando certo em sua vida, as peças estavam se encaixando e você pensou assim: finalmente vou desfrutar das bênçãos que o Senhor me prometeu. Só que acontece apenas uma coisa, onde coloca tudo de cabeça para baixo e você fica desesperado sem saber o que fazer. Foi justamente o que aconteceu com a rainha Esther. Pouco tempo após, ela assumiu o trono de um dos impérios mais poderosos da face da Terra, que foi o Império Persa. Seja bem-vindo ao nosso canal Fé que Planeja. Meu nome é Felipe Rocha e aqui no nosso canal nós falamos sobre planejamento financeiro à luz da Bíblia para que você tenha uma vida próspera e abençoada por Deus. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro de Esther. Quero trazer 3 lições de Esther para passar por momentos de pressão e injustiça. Falarei um pouco do contexto histórico para que os irmãos se situem e após isso trarei as 3 lições. Amém? Então vamos para o vídeo. A história de Esther acontece em Suzã, uma das 3 capitais do Império Persa. O Império Persa ele conquistou o Império Babilônico e, para quem não sabe, Esther é judia. Ela foi trazida cativa pela Babilônia, foi tirada da sua terra natal de Israel e agora ela estava vivendo em Suzã. E naquela época o rei Xerxes, em algumas versões da Bíblia tem o nome Assuero, teve um desentendimento com sua rainha, com a sua esposa Vasti, e ele a destituiu do trono. Após este acontecimento, foram em busca de uma nova rainha para assumir o trono do Império Persa. E então Esther foi uma das escolhidas para fazer parte desta seleção. Quando ela estava na presença do rei, o rei muito se agradou dela e escolheu Esther para ser a sua rainha. E Esther agora, uma judia que tinha sido levada cativa de Israel, passando por muitas dificuldades, muitas lutas, talvez tenham perdido os seus pais neste processo. Agora o Senhor a abençoa e o Senhor coloca ela como rainha desta nação tão importante, deste império tão poderoso. E ela tem à sua disposição servos e servas. E talvez Esther estivesse pensando: glória a Deus, agora sim vou desfrutar das bênçãos que o Senhor me fez. Agora terei um alívio em minha vida, agora eu terei paz. Só que o que acontece? De repente, surge na história um homem chamado Amã, um dos oficiais do rei, um homem de muita influência. E este homem era arqui-inimigo dos judeus. Ele odiava o povo de Deus, principalmente um homem chamado Mardoqueu. E este homem era primo de Esther, só que Amã não sabia. E Mardoqueu ele não se reverenciava a Amã. Toda vida que ele passava, as pessoas ao redor prestavam honras, se curvavam diante de Amã, mas Mardoqueu não, ele permanecia do mesmo jeito que estava. E agora Amã decide não matar apenas Mardoqueu, mas todos os judeus, e ele elabora um plano maligno e vai até o rei, falando que tem um povo que é muito desobediente, que está impregnado em todo o império, e ele queria exterminar este povo. E ele faz uma promessa ao rei de trazer 350 toneladas de prata para os cofres do rei em troca do extermínio desse povo. O rei segue as orientações de Amã e permite que ele coloque em prática o seu plano. Logo após isso, são escritas cartas e distribuídas em todas as províncias da Pérsia, principalmente na cidade de Suzã. Mardoqueu, quando leu aquela notícia que tinha um dia e tinha um mês marcado para que todos os judeus fossem exterminados, ele se desesperou, ele rasgou suas vestes, se vestiu de pano de saco e foi até a porta do palácio. Lá ele ficou muito triste. Os servos de Esther viram a situação de Mardoqueu e logo foram avisar a ela. Ela, sem saber o que estava acontecendo, chamou um de seus eunucos de confiança, Atá, para ir até Mardoqueu e perguntar a ele o que estava acontecendo. Então Mardoqueu mandou a mensagem até Esther, explicando tudo o que Amã havia planejado. E Esther logo se desesperou. Talvez ela tenha pensado: nossa, de repente isso, agora, onde todas as coisas estão dando certo, onde eu sou rainha e tudo mais. E ela ficou pensativa e ela manda uma resposta a Mardoqueu dizendo assim: olhe, faz mais de um mês que o rei não me chama à sua presença. Além disso, você sabe que existe uma lei
que aqueles que não são convidados, quando entram na presença do rei, se o rei não estendeu o cetro para ele, aquelas pessoas são condenadas à morte. Ela também tinha esse medo de entrar na presença do rei e de repente o rei não estendeu o cetro a ela e ela morrer. E ela manda essa mensagem para Mardoqueu e Mardoqueu responde a ela novamente, falando da seguinte maneira: olhe, quem sabe que se não foi para esse propósito que o Senhor lhe escolheu, lhe colocou nesta posição de rainha. Mas saiba que se você não quiser fazer nada, não ache que você e sua família escapará. O livramento virá de outra parte para a nação de Israel. Ele estava se referindo a Deus. E uma curiosidade do livro de Esther, que ela não cita diretamente o nome Deus, o nome Senhor, mas dá a entender que livramento de outra parte virá, livramento do Senhor virá para o povo de Israel. E aqui nós vamos à primeira lição do livro de Esther que nós encontramos para passar por momentos de dificuldade, momentos de pressão e injustiça, que era o momento que Esther estava enfrentando junto com o seu primo Mardoqueu. Tenha um propósito claro. Você está num trabalho porque o Senhor permitiu que você estivesse ali, está numa faculdade porque o Senhor permitiu que você estivesse ali e de repente alguma coisa acontece para provar a sua fé, onde você fica desesperado, você fica pensativo. Será que eu revelo que eu sou crente ou não? Será que eu fico quieto no meu canto ou será que eu faço alguma coisa com relação a isso? Tenha um propósito. Se você tiver um propósito, o Espírito Santo ele vai lhe orientar da melhor maneira possível. Agora, quando você não tem um propósito, quando você não tem a certeza que o Senhor está com você, que foi o Senhor que lhe colocou ali, aí as coisas ficam mais complicadas. Você começa a enxergar as dificuldades ao invés de enxergar as soluções. Então, a primeira lição é: tenha um propósito. A segunda lição é que você não está sozinho. Após ela identificar através de Mardoqueu, realmente eu tenho um propósito. De repente Deus me colocou aqui com um objetivo, com uma missão. Mas não podemos esquecer que o Senhor ele não nos deixa sozinho. E o que Esther fez? Ela convocou todo o povo de Israel para orar, fazer um jejum durante 3 dias e orar, pedir a Deus uma orientação, um direcionamento. E esta justamente é a segunda lição: você não está sozinho. Se você está em uma situação difícil, sabe que foi o Senhor que lhe colocou ali, entregue nas mãos dele. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E foi justamente isso que a rainha Esther fez. Pegou toda aquela sua ansiedade, toda aquela pressão, por causa da injustiça que eles estavam vivendo, e apresentou em oração ao Senhor. Você não precisa absorver toda essa carga, você não precisa absorver toda esta pressão. Se você está passando por alguma dificuldade financeira, apresente ao Senhor que Ele lhe dará a solução, Ele lhe dará o direcionamento. Aí vem a terceira lição que nós extraímos do livro de Esther. Após recebermos do Senhor o direcionamento, devemos agir com planejamento, com diligência, conforme a vontade de Deus. Após os 3 dias, Esther foi até a presença do rei. E quando ela chegou na presença do rei, o rei estendeu o cetro para ela e disse: o que desejas, Esther? Até metade do reino eu te darei. E ela convidou o rei para um jantar. Olhe, venha para um jantar hoje à noite, você e o oficial Amã, que lá eu lhe contarei. O Senhor permitiu que ela criasse um plano de ação e ela colocou em prática pacientemente. Naquele momento ela já poderia ter falado, mas não era o momento certo, não era o momento de Deus. Por isso nós devemos ter paciência. A situação às vezes é complicada, mas tem um tempo e um modo certo de resolver. Vou dar um exemplo com relação ao cartão de crédito. Você tem uma dívida no cartão de crédito, não sabe como resolver e o banco fica lhe ligando para que você faça uma negociação, para que você faça um parcelamento. Só que se você fizer um parcelamento numa hora errada, talvez você não conclua o pagamento daquele parcelamento. E talvez essa não seja a melhor estratégia. Por isso é importante você apresentar a Deus em oração. O Senhor vai lhe dar um direcionamento e depois você vai colocar em prática esse plano com paciência. Se por um acaso o seu problema foi esse, dívidas de cartão de crédito, aqui no nosso canal tem um vídeo falando apenas sobre dívidas
e justamente como você pode pagar essas dívidas de cartão de crédito com uma estratégia, com um planejamento. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Amém? Então ele entendeu que tinha um propósito, entendeu que o Senhor estava lhe ajudando, colocou em prática o planejamento, mas o inimigo de nossas almas, ele não fica satisfeito. Mesmo a gente colocando em prática o planejamento, estando com o Senhor, o diabo ele tenta de todas as maneiras nos destruir, nos tirar da caminhada. Veja o que aconteceu na história de Esther. Amã, após sair do primeiro banquete, não é, com a rainha Esther e com o rei, lembrando que a rainha Esther não falou o que queria para o rei, ela o convidou para que no outro dia os dois viessem almoçar também, o rei e Amã. Então, à noite, Amã saiu do banquete com a rainha com a promessa de vir no outro dia. Olha, no outro dia, na hora do almoço, é para você estar aqui também com o rei. Quando ele estava saindo do palácio, encontrou quem na porta do palácio? Mardoqueu. E ele muito se indignou, porque Mardoqueu não lhe honrou, não lhe reverenciou, não se curvou diante dele. E ele foi para a sua casa e contou para os seus amigos, contou para a sua esposa que o rei tinha lhe colocado numa posição de honra, de destaque, que ele tinha muitos filhos, que ele tinha muitas riquezas, que até a rainha Esther havia lhe convidado para um banquete, convidou só ele e o rei, que ele era uma pessoa muito importante. Porém, Mardoqueu não lhe honrava. Ele disse que nada valia, tudo que ele tinha era mesmo que nada, porque Mardoqueu não lhe reverenciava. Olha só que homem mau, que homem egoísta. Então os seus amigos e sua mulher lhe deram uma ideia. Olha, por que você não constrói uma forca de 20 metros e coloca ele nela? Uma forca de 20 metros não era só para matar Mardoqueu, era para passar uma mensagem. Que ele era poderoso, que ele fazia o que queria, que Amã realmente era um homem maligno. E ele passou a noite construindo aquela forca e logo cedo pela manhã ele foi até a presença do rei para pedir autorização de matar Mardoqueu. Que Deus já estava no controle de tudo. Deus não permitiu que o rei dormisse naquela noite. E o rei, inquieto, pediu as crônicas. Então leram para ele a história de um homem que descobriu que alguns oficiais estavam conspirando para matar o rei. E este homem era quem? Este homem era justamente Mardoqueu. E ele denuncia aqueles oficiais, se investiga e descobrem que de fato Mardoqueu estava falando a verdade e aqueles oficiais eles são mortos e assim ele consegue salvar a vida do rei. Então o rei pergunta: e o que fizeram para esse homem Mardoqueu? E responderam ao rei: nada, não fizeram nada para ele. Então o rei pensa assim: quem está no pátio? Os oficiais do rei respondem: é Amã. Então mandei ele entrar à minha presença. E Amã estava lá porque ele foi pedir autorização para matar Mardoqueu. Então quando ele chega na presença do rei, o rei: Amã, o que eu devo fazer com um homem ao qual o rei deseja honrar? E Amã pensou assim: nossa, o rei quer honrar alguém? Não tem outra pessoa que o rei queira honrar, senão a mim. Veja como era soberbo, não era Amã? Ele pensou que o rei queria honrar a ele. Então ele disse desse jeito: olha, pegue a túnica real, pegue o cavalo real, coloque a túnica na pessoa, coloque esta pessoa no cavalo, pegue um dos seus príncipes mais importantes, dos seus ministros mais importantes, e coloque para puxar este cavalo pelas ruas de Suzã, falando a seguinte frase: assim acontece ao homem a que o rei deseja honrar. E o rei: nossa, Amã, muito boa essa sua ideia. Pegue tudo e vá até o homem que está sentado à porta do palácio, chamado Mardoqueu, e faça da maneira que você disse, sem tirar nem pôr nada. Amã ficou desesperado porque ele foi pedir para matar Mardoqueu e acontece isso. E agora Amã sai pelas ruas do palácio gritando: isso acontece ao homem que o rei deseja honrar. Fica imaginando Amã passando na frente da casa dele com a forca de 20 metros construída, falando que o rei deseja honrar Mardoqueu, se ele queria matar Mardoqueu. Aquele homem ficou muito envergonhado. Após ele passar por toda a cidade falando isso, ele correu para sua casa e logo foi se lamentar para sua mulher, para seus amigos, porque aquilo tinha acontecido. Só que não demorou muito tempo, ele não conseguiu passar muito tempo falando. Os oficiais do rei vieram buscar ele para o próximo banquete com a rainha. Ele logo foi levado para o almoço que a rainha tinha preparado para ele
e o rei. Vocês viram o livramento que o Senhor deu para Mardoqueu? Porque o inimigo, ele fica tentando de todas as formas frustrar os nossos planos, frustrar os planos que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Mas não se esqueça que o Senhor é quem cuida de nós. Quando ele chegou no segundo banquete, o rei então perguntou à rainha Esté: o que você deseja? E a rainha Esté falou: olha, nós fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos mortos. Se nós fôssemos vendidos para sermos escravos, eu não falaria nada, não incomodaria o rei com relação a isso. Mas nós fomos vendidos para sermos mortos por um homem mau. Então o rei muito se indigna e pergunta: quem é este homem mau? Aí ela aponta para Amã: é este mau Amã. Então o rei fica muito furioso e logo sai de onde ele estava, deixa o seu vinho lá, e Amã logo percebe que o rei já condenou ele à morte e corre para os pés de Esté e intercede a Esté pela sua própria vida. Quando o rei volta e vê Amã prostrado próximo à cadeira onde Esté estava, ele fala assim: não acredito que você vai ter coragem de molestar a minha rainha aqui dentro do palácio. O rei não tinha nem acabado de falar, um dos oficiais do rei logo coloca um saco na cabeça de Amã e leva ele preso, enquanto o outro oficial fala que ele construiu uma forca de 20 metros para Mardoqueu, justamente aquele homem usado por Deus para livrar a vida do rei. E o rei fica indignado com isso e manda enforcar Amã na forca que ele construiu para Mardoqueu. Amém? Então vocês viram aí que Deus, ele chegou com providência, apesar da situação ser difícil e complicada. Então neste vídeo nós aprendemos que quando somos surpreendidos por estas coisas que acontecem em nossas vidas, estamos sujeitos a que isso aconteça, nós devemos ter um propósito, para que com o propósito a gente continue firme. Após isso, devemos apresentar ao Senhor. O Senhor nos dará uma estratégia, um planejamento. Na palavra de Deus nós recebemos todas as orientações. Inclusive, vou deixar aqui na descrição também um link falando dos 7 princípios bíblicos para que você tenha uma vida próspera e abençoada de acordo com a palavra de Deus. Amém? E se chegou até aqui neste vídeo, já deixa um like e coloca um comentário se gostou ou a sugestão de algum outro tema que você gostaria de ver aqui neste canal. Amém?